Olá, queridos. Eu espero que esta te encontre bem, feliz e em paz. Nós estamos gravando uma série de devocionais em um texto incrível, maravilhoso do Novo Testamento, que está lá no livro de Apocalipse, que são as 7 cartas do Apocalipse. Um texto recheado de mistérios, mas que tem sido descortinados aos nossos olhos e tem nos ajudado na compreensão dos mesmos, mas mais do que isso, na nossa própria análise da vida. Quem nós somos, qual igreja nós frequentamos, como tem sido a nossa adoração, quem de fato dirige e governa a igreja, como podemos melhorar, quais são os prêmios que os fiéis receberão. E esta tem sido o andamento das nossas devocionais. Nós estamos analisando a carta que o Senhor Jesus escreveu à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, e hoje nós veremos a carta escrita à igreja de Filadélfia, a igreja tida como referência, a igreja tida como exemplo a ser seguido. Esta carta está lá no capítulo 3 de Apocalipse, do 7º versículo ao versículo de número 13. E eu vou ler a Sagrada Escritura para você. Espero que você acompanhe a leitura atentamente, pois estas são palavras de vida eterna. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são das sinagogas de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta, mais uma vez, é endereçada ao pastor da igreja, ao anjo, aquele que tem o dever de proteger as ovelhas e, ao mesmo tempo, de entregar a mensagem. E o autor da carta é aquele que é chamado de o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. O Senhor Jesus é o santo e verdadeiro, é aquele da linhagem de Davi e que tem o poder de abrir portas que estão fechadas e de fechar portas que devem permanecer fechadas, mas que porventura, por algum momento, estão abertas. Ele é aquele que dirige o nosso caminho, os nossos passos. Ele é aquele que tem autoridade sobre nós e autoridade sobre a sua igreja. O grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é santo, justo e verdadeiro, e que tem autoridade para guiar a sua igreja nos caminhos em que essa igreja deve andar,
abrindo as portas certas e fechando aquelas que são perigosas. Este é o Senhor Jesus, Senhor da igreja, Senhor da minha vida, e que certamente será, se assim for da vontade dele, Senhor da sua vida. Este diz à igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eis que tenho posto diante de ti um caminho certo, justo e verdadeiro. Caminho este que ninguém pode interromper, fechar, prejudicar ou modificar. Mas o diagnóstico que o Senhor Deus faz a essa igreja, ele diz: tens pouca força. Não és a mais rica nem mais poderosa dentre as igrejas, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A força da igreja não está na sua conta bancária. A força da igreja não está no seu patrimônio. A força da igreja está na sua fidelidade, em guardar a palavra do Senhor Deus e não negar o seu nome. O grande elogio que Jesus faz a essa igreja, no seu diagnóstico perfeito, é que essa igreja é uma igreja que honra o nome do Senhor, que se mantém fiel à sua palavra, que persevera na fé e na doutrina, às custas da própria vida, às custas da própria sorte. Saiba, meu irmão querido, que o grande poder da igreja está na sua fidelidade à sã doutrina. A sua grande força, a sua mesmo, que você que está me ouvindo, a sua grande força não está contada nos seus bens ou no seu patrimônio, mas sim na sua fidelidade ao Senhor, em guardar a palavra de Deus e não negar o nome do Senhor. O texto diz que o Senhor fará com que alguns que são da sinagoga de Satanás, que mentem, que perseguem a igreja, que se declaram os verdadeiros crentes, mas não são, esses virão e se dobrarão diante dos fiéis. Os fiéis serão recompensados. Os fiéis serão mantidos livres dos homens maus. Os homens maus terão que reconhecer que os fiéis são amados de Deus. Os fiéis são aqueles que guardam a palavra da perseverança, e os que guardam a palavra da fé serão guardados no dia da angústia. Essa angústia que vem sobre o mundo, que vem sobre a igreja, que vem sobre nós, não será capaz de nos destruir, mas sim para provar a nossa fé, mais preciosa do que o ouro depurado, mais preciosa do que o maior tesouro. Estes fiéis serão mantidos fiéis, mesmo em meio à tribulação. Qual é a crítica que o Senhor Deus tem a essa igreja? Nenhuma. Esta é uma igreja fiel. Esta é uma igreja bíblica. Irmão querido, você não precisa ter tesouros, você não precisa ter riquezas, você não precisa ter bens. Você precisa ser fiel. E esta fidelidade é a prova de que você ama o Senhor e a certeza de que o Senhor te ama. Inimigos se levantarão contra você, é bem verdade. Perseguições virão sobre a sua vida, também é bem verdade. Contudo, só servirão para provar que tu és fiel. Fiel como o Senhor Deus tem sido fiel. Eu costumo, nas orações de graças ao alimento, pedir ao Senhor que nos faça fiéis como Ele tem sido fiel a nós. E uma das provas da fidelidade do Senhor é a mesa farta. Mesa farta que se repete dia após dia. Na minha oração eu digo: Senhor, me faça fiel como o Senhor tem sido fiel ao seu povo. Que você possa repetir essa oração
pedindo que Deus te faça fiel como Ele é fiel. Qual é o diagnóstico? Essa é uma igreja fraca, contudo, é muito forte. Qual é a crítica a essa igreja? Nenhuma. Qual é a instrução que essa igreja recebe? Mantenham-se fiéis e mantenham-se fiéis para sempre. Qual é a promessa? A grande promessa é ao vencedor: falo-ei coluna no santuário de Deus, gravarei sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, e ele saberá o meu nome e terá sobre si o meu nome. A grande promessa é que nós seremos a habitação de Deus para todo sempre. Deus habitará conosco. Nós seremos as colunas de adoração do nome do Senhor e o adoraremos em espírito e em verdade para todo sempre. E essa adoração nos será o maior dos prazeres, nos será o maior dos tesouros. A promessa a essa igreja é que essa igreja adorará o Senhor Deus para sempre. Será o lugar da habitação de Deus para toda a eternidade. Que promessa bendita, que promessa magnífica. Esta é uma igreja a ser imitada, uma igreja fraca em bens, mas poderosa na fidelidade. Uma igreja testada e aprovada, perseguida, sim, é verdade, mas que se manteve fiel em todo o tempo. Uma igreja que continuará sendo igreja pelos séculos dos séculos, honrando aquele que é santo, justo e verdadeiro, que tem a chave para abrir a porta que ninguém abre e para fechar a porta que ninguém fecha. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te mantenha fiel, para que você continue sendo, hoje e no porvir, igreja do Senhor. Deus te abençoe, fique com Deus. Um forte abraço e até o próximo. Tchau.